Seguinte, agora a gente vai concluir o procedimento aqui da corte e aí adentrar para os casos. Muita atenção nessa segunda parte, porque assim, é muito caso, muita informação, muito detalhe, um pouquinho mais maçante. Não sei se já era muito maçante, se fosse vai ser mais ainda. Mas na medida do possível, vocês vão conseguir entender tudo. Vamos lá, medidas provisórias. Como eu disse, a Corte Interamericana ela pode expedir medidas provisórias, né? Competência prevista expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos. E essas medidas provisórias, então, elas são expedidas quando constatada uma situação grave e urgente e o risco de dano irreparável. Para emitir as medidas provisórias, a Corte pode atuar de ofício ou por provocação. Provocação de quem? Da comissão, nos casos que não tenham chegado à corte ainda, ou nos casos que já tenham chegado, né? Nesse caso, a comissão exercendo a sua função de custos leves. E também pode atuar por pedido da vítima. Quando? Quando o caso já esteja processado na corte. Se o caso ainda está na comissão, a vítima não pode solicitar uma medida provisória. Nessa hipótese, quem poderia fazê-lo? Só a comissão. Tá? Tudo bem? Por que a vítima não pode? Porque a vítima não pode acionar a Corte Interamericana. Ela só pode, então, solicitar a medida cautelar se o caso já está na Corte. Ok? Há hipóteses de medidas provisórias adotadas pela Comissão contra o Brasil. Veremos mais para frente. E para encerrar o procedimento da Corte, jurisdição consultiva. A jurisdição consultiva, ela, diversamente da jurisdição contenciosa, não depende de um reconhecimento expresso. Basta ratificar a Convenção Americana que a Corte já pode exercer essa competência. Nós temos duas hipóteses de exercício da jurisdição consultiva. Primeira hipótese, a Corte vai fixar a interpretação da Convenção Americana ou de outros tratados de direitos humanos. Quem tem legitimidade para requerer a jurisdição consultiva com base nessa hipótese? Os estados, a própria Comissão Interamericana e outros órgãos da OEA, como, por exemplo, a Comissão Interamericana de Mulheres. Nesse último caso, exige-se pertinência temática. Nos dois outros casos, não. Então, essa primeira hipótese é fixar a interpretação de tratados de direitos humanos. Quais são esses outros tratados, além da própria Convenção? Qualquer tratado vigente para os Estados americanos. Então, por exemplo, a Corte poderia fixar a interpretação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, desde que houvesse um pedido nesse sentido. Isso foi fixado na opinião consultiva número 1 de 82. Então, essa expressão outros tratados é bem abrangente. Segunda hipótese de exercício da jurisdição consultiva é o chamado controle de convencionalidade preventivo. Ou seja, o Estado solicita, só o Estado nessa hipótese, somente o Estado, solicita a Corte uma manifestação para verificar se aquele determinado dispositivo de lei, aquela lei, é compatível com a Convenção Americana ou com outros diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos. Nós teríamos, então, um controle preventivo de convencionalidade. Tudo bem sobre essas duas hipóteses? Tudo bem com a Corte? Para encerrar, Defensor Público Interamericano, né? Como vocês sabem, a Isabel Machado ela é defensora pública interamericana, né? Então, a minha ideia aqui é bem breve aqui, retomar a ideia central do assunto. Ela com certeza esgotou isso aqui com vocês. O defensor público interamericano, guardem isso, é o defensor público de um Estado membro da OEA, que atua, melhor dizendo, em casos perante a Corte nos quais a vítima não tenha um representante jurídico. Portanto, sua atuação não está atrelada à hipossuficiência econômica. Qual que é o fundamento para essa atuação? O fundamento é um convênio firmado entre a OEA e a AIDEF.
autodestruição. Além disso, então, não tem previsão do Defensor Público Interamericano no Pacto de San José. Ele está mencionado no regulamento da Corte, nos artigos 2º.1 e 37. Então, essa é a ideia central do Defensor Público Interamericano. Tá? Sua atuação independe de hipossuficiência econômica e ele atua onde? Na Corte, não há atuação na comissão. E eu acho que é muito interessante, e não vi nenhuma questão nesse sentido, mas tenho certeza que em algum momento isso será cobrado, um teste nesse sentido. Quais são os casos em que houve atuação do Defensor Público Interamericano? Por hora são 7. Tá? Então não é tanto. Eu procurei atualização, esses casos aqui são... Isso que eu peguei com base no material que eu fiz do curso passado. Pelo que eu procurei, não houve atualização disso ainda. Por enquanto são só esses casos. 7. Primeiro caso é o caso Furlan e familiares versus Argentina. Aqui, basicamente, o que aconteceu? Esse menino, Sebastián Furlan, ele foi brincar num terreno abandonado do Estado. Né? Era um terreno militar, não estava cercado adequadamente. E com isso ele sofreu um acidente e teve uma série de sequelas. A Corte, então, condenou a Argentina por omissão, né? E estabeleceu dano ao projeto de vida, ou seja, o indivíduo seria outro se não tivesse ocorrido esse fato. Esse é o caso Sebastián Klaus Furlan versus Argentina, que houve atuação da Corte. Desculpem, do Defensor Público Interamericano. O segundo caso é o caso Arguelles e outros versus Argentina, que é um caso em que se discute a cautelaridade da prisão preventiva e a necessidade de defesa técnica. Todos esses casos houve condenação. Tá? Caso Mohamed versus Argentina, que é um caso muito interessante. Nesse caso, o que se discute é o direito ao duplo grau de jurisdição. Porque a Convenção Americana, quando define o duplo grau de jurisdição, ela define como uma garantia do acusado. E ela estabelece expressamente que o acusado tem o direito de que sua sentença condenatória seja revista por um órgão superior. Né? O que aconteceria então se o acusado fosse absolvido em primeira instância, o órgão de acusação recorre dessa sentença e ela é reformada? Essa sentença seria a condenação originária, concordam? Ela tem que ser revista, certo? No nosso sistema, no sistema da Argentina também é assim, e na maioria dos sistemas latino-americanos, o que resta para esse indivíduo que foi condenado agora? Recurso extraordinário ou especial, certo? Ressalvado embargos infringentes, se a decisão não for unânime. O que vocês acham? Que o recurso especial, extraordinário, ele instrumentaliza o duplo grau de jurisdição? Não, por que não? Porque ele não é um recurso simples, acessível, e o pior, ele não permite discussão de matéria fática. Então esse não é um recurso que corporifica o duplo grau de jurisdição. E o caso versava justamente sobre isso. Esse indivíduo ele foi absolvido, a sua condenação foi oriunda da reforma da sentença de absolvição, e lhe restava somente o recurso especial, extraordinário. E a Corte decidiu justamente isso, que esse recurso não garante o duplo grau de jurisdição. O caso da família Pacheco Tinel versus Bolívia, que é um caso que tem como pano de fundo a expulsão sumária de pessoas que atravessaram a fronteira para a Bolívia e pediram o reconhecimento da sua condição de refugiados. Isso não foi deferido e essas pessoas então foram expulsas para o Peru. E aqui então nós temos a ideia do princípio do non-refoulement, que é aquele princípio que veda o Estado de expulsar um estrangeiro para um território onde a sua vida corra risco. Caso Canales Huapaia e outros versus Peru, que é um caso versando sobre demissão coletiva de trabalhadores do Congresso da República do Peru após um golpe e a não tutela dos direitos desses trabalhadores. Mais dois. Caso Juan Torres e outros versus Peru, El Salvador, que é um caso em que se discute uma violação à presunção de inocência. Por quê? Porque havia dúvidas sobre a identidade do autor dos fatos e ele foi condenado com base nas declarações da vítima e do co-réu. E essas declarações são muito
duvidosas, né? Não é igual a declaração de uma testemunha, que presta compromisso de dizer a verdade. O último caso, que foi julgado na época que eu fiz o material e ainda não tinha sido julgado, é o caso Zegarra Marim versus Peru, que também nós temos uma hipótese de violação à presunção de inocência. Aqui, a violação à presunção de inocência se deve em razão à inversão do ônus da prova, porque a sentença do judiciário peruano estabelece expressamente que o indivíduo foi condenado porque ele não desacreditou a versão da acusação. Nítida a inversão do ônus da prova aqui, não pode. Então esses são os casos em que houve atuação do defensor público interamericano. Tudo bem? Bom, isso não pode lidar geralmente só os países da América Latina. No Brasil, no caso, não tem nenhum que o pessoas. Por enquanto não. Por enquanto não. Ainda não. São esses casos. Não, é que não houve atuação do defensor público interamericano. Às vezes a vítima pode ter assistência jurídica. Entendeu? Defensoria Pública de Santa Catarina. A aplicação das medidas provisórias pela Corte Interamericana de Direitos Humanos exige os seguintes requisitos. Questão bem, vamos dizer assim, letra de lei, né? Não vou ficar lendo um por um aqui, porque é nítido que a alternativa D é a certa. Extrema gravidade, urgência e irreparabilidade do dano. As outras são requisitos das nossas medidas cautelares que procuram confundir o candidato. Por exemplo, reversibilidade da decisão. Isso é requisito de tutela antecipada. Tá? Bom, vamos lá então. Casos envolvendo o Brasil. São 7 casos. 7 casos, tá? 7 casos envolvendo o Brasil. Vou tratar de 6. Por que eu vou tratar de 6? Porque um deles a gente já viu quando a gente analisou a justiça de transição, caso Gomes Lund. Então não vamos abordá-lo de novo. Gente, é menos difícil do que parece. Tá? Tudo é difícil. Mas aqui é menos difícil do que parece. Não quero falar que é mais fácil, é menos difícil. O que é cobrado aqui? Basicamente, vocês têm que saber o pano de fundo do caso e qual foi o direito abordado no caso. Houve violação de direito à vida, houve violação de direito à intimidade, etc. Por que houve violação? Qual que é o pano de fundo? Qual que é o contexto fático desse caso? É isso que vocês têm que saber. E eu garanto, é menos difícil do que parece. Não se assustem quando eu falo jurisprudência da Corte Interamericana. Não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Então vamos lá. Primeiro caso, burrice minha aqui, devia ter colocado em ordem cronológica. Não fiz. Mas esse não é a primeira condenação do Brasil. Tá? Bom, caso Escher e outros versus Brasil. Esse caso aqui, ele versa sobre... Vejam só, olhem só como não é difícil. Eu vou falar em um parágrafo o que aconteceu. O que esse caso versa? Ele versa sobre interceptação telefônica. Você tem, no estado do Paraná, você tem integrantes do MST que foram acusados de práticas delituosas e para sua investigação foi determinada a interceptação telefônica. Se fosse só isso, tudo bem. Qual que é o problema? O problema é que a decisão que determinou a interceptação telefônica não tinha motivação. Em segundo lugar, ela é oriunda de um pedido da Polícia Militar, que não tem poder de investigação, não realiza investigações. E o que é também ruim, pior ainda, depois os trechos dessa conversa foram divulgados pela mídia, causando prejuízo enorme para os integrantes do movimento. Então a ideia foi justamente essa, divulgar o trecho da gravação para criminalizar o movimento. E a lei, como a gente sabe, não permite, ainda que isso ocorra diariamente, não permite. É crime, aliás. Tá? Então vejam só, é isso que vocês têm que saber. O que a Corte decidiu? Exceções preliminares. A Corte rejeitou todas. Mérito. A Corte entendeu que houve violação ao direito à intimidade, à honra, à liberdade de associação daqueles indivíduos. Por quê? Porque a gravação foi feita, ou melhor, a divulgação da gravação foi feita para criminalizá-los. Então, houve violação à liberdade de associação do movimento. E, ao final, a Corte, então, determinou que os danos fossem reparados e censurou expressamente o Brasil por essa prática. Então, vejam só, é isso que vocês têm que saber. Não é tão complicado. É menos difícil do que parece, não é?
E olhem só como eu não estou mentindo, olha como é que isso é cobrado nos concursos. Defensoria Pública de São Paulo, 7º concurso, recente. Sobre a proteção dos direitos humanos no Brasil pelo sistema interamericano, considere as assertivas abaixo. Aí eu cortei aqui a que nos interessa. 4. A Corte Interamericana condenou o Estado brasileiro, no caso Escher, por violação aos direitos à privacidade, à honra e à reputação, em virtude de interceptação e monitoramento ilegal de linhas telefônicas de integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra. É justamente o que houve, é justamente o que aconteceu, é a descrição do caso. É menos difícil do que parece. O que o examinador às vezes tenta fazer é citar um caso e descrever outro. É isso que vocês têm que ficar atentos. Eu trouxe aqui as questões recentes para vocês verem como que isso é cobrado. A ideia é justamente essa, a gente conhecer o pano de fundo do caso e ficar atento a isso. Esse aqui foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado, o caso Damião Ximenes Lopes. O que aconteceu aqui? Você tem esse senhor, o senhor Damião Ximenes Lopes, que ele foi internado em uma clínica psiquiátrica da rede privada. E lá ele sofreu maus tratos, acabou falecendo. O Brasil foi notificado disso, né? O Estado brasileiro foi notificado e não promoveu uma investigação adequada dos fatos. E por isso, então, o Brasil foi acionado. Sempre que o Estado falhe em promover uma investigação adequada dos fatos, nós temos violação pelo menos a 2 direitos. A integridade pessoal dos familiares, porque é muito angustiante você não saber o que aconteceu com o seu familiar, você não ter uma justiça prestada, vamos dizer assim. E você tem então com isso a denegação do acesso à justiça. Sempre que eu falo aqui, o Estado não promoveu uma investigação adequada, tenho em mente esses 2 direitos. Ok? E o que a Corte decidiu então? Né? Novamente aqui nós tivemos invocação de exceções preliminares, rejeitadas por conta do princípio do estopel. Então, se vocês quiserem um exemplo de caso em que foi aplicado o princípio do estopel, aqui está. Damião Ximenes Lopes. E no que tange ao mérito, o Brasil foi condenado. Violação do direito à integridade pessoal dos familiares, denegação do acesso à justiça, porque a investigação não foi efetuada, os responsáveis não foram identificados. E essa é a síntese da decisão. Tudo bem? Incidência. Isso aqui foi cobrado em 2 concursos aqui de São Paulo. 6º concurso e 7º concurso. E olhem só como a ideia é a mesma. Quanto ao sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, é correto afirmar: a demanda perante a Comissão Interamericana pode ser resolvida por meio de solução amistosa entre a vítima e o Estado infrator, como ocorreu no caso da Damião Ximenes Lopes e no caso dos meninos emasculados, ambos tendo como infrator o Brasil. Caso dos meninos emasculados do Maranhão, sim, houve solução amistosa. Damião Ximenes não. Primeira condenação foi para a corte, não foi acordo na comissão. Tudo bem? 7º concurso. Sobre a proteção dos direitos humanos no Brasil pelo sistema interamericano, considere as assertivas abaixo. 2. A primeira condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana ocorreu no caso Damião Ximenes Lopes. Perfeito. Mas, advogado assassinado por um grupo de extermínio no Rio Grande do Norte. Esse é o caso Gilson Nogueira. Então, o examinador tenta confundi-los. Tá? Vejam qual que é a estratégia. Então, a gente viu o caso Escher, vimos o caso Damião Ximenes Lopes. Vejamos o próximo. Caso Garibaldi. O que aconteceu nesse caso? Você tem uma ocupação em uma fazenda no município de Querência do Norte, estado do Paraná, e o proprietário resolve reaver a sua fazenda com as suas próprias mãos, exercício arbitrário das próprias razões. O que ele faz? Ele convoca uma milícia, tinha até policiais nessa milícia, e tenta expulsar aquelas pessoas que ocupavam suas terras. Em razão do modo como os fatos se desenvolvem, uma pessoa é baleada, o senhor Sétimo Garibaldi, e acaba falecendo. O Estado, então, é notificado desses fatos e, novamente, não promove uma investigação adequada desses fatos. Qual que é a peculiaridade desse caso?
nós temos os fatos ocorrendo em 27 de novembro de 98. 15 dias antes do Brasil reconhecer a competência da Corte, né? Então, evidentemente, o Brasil invocou a exceção de incompetência ratione temporis. O que a Corte falou? A Corte falou, tudo bem, de fato, eu não posso apreciar o evento morte, mas a investigação eu posso apreciar. É uma situação de violação contínua aos direitos humanos. Enquanto você não prestar uma justiça efetiva aos familiares, você está violando a integridade pessoal, você está frustrando as suas expectativas, você está denegando a justiça a esses indivíduos. Então, no mérito, o Brasil foi condenado, justamente por isso. Não investigação, praticamente todos os casos têm essa ideia de não investigação adequada dos fatos. Uma não investigação adequada dos fatos, com isso violando a integridade pessoal dos familiares e denegando o acesso à justiça a eles, não protegendo adequadamente os direitos humanos no caso. Tá? Então, caso Escher, interceptação telefônica. Caso Damião Ximenes Lopes, internação em uma clínica, maus tratos. Caso Garibaldi, em que você tem a morte em virtude do exercício arbitrário das próprias razões. Caso Gilson Nogueira de Carvalho versus Brasil. O que a gente tem aqui? A gente tem um advogado ativista dos direitos humanos no município de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. Esse advogado ele denuncia extermínio praticado por milícias no seu estado. E com isso ele é vítima dessa própria milícia, ele é assassinado. O Brasil ele é denunciado, é praticamente um contexto muito próximo do caso anterior, do caso Garibaldi. Ele é denunciado e não promove, na visão do denunciante, na visão do peticionário, não promove uma investigação adequada dos fatos. Por quê? Porque não encontra os responsáveis e não esclarece esses fatos. Novamente, o caso aqui é anterior ao reconhecimento da competência da Corte, 96. Então, este é o pano de fundo do caso. Caso Gilson Nogueira. O que a Corte salientou? A Corte salientou novamente. Tudo bem, o caso é anterior, eu não posso apreciar o evento morte em si, mas eu posso apreciar as deficiências na sua investigação. Ela, então, refutou a exceção de incompetência ratione temporis e no que se refere à exceção de não esgotamento dos recursos internos, a Corte sustentou que ela não poderia apreciá-la, porque isso violaria o princípio do estopel, porque o Brasil não alegou essa exceção no momento oportuno, perante a comissão. E aí, no que se refere ao mérito, isso é importante, o Brasil foi absolvido. A Corte entendeu que a investigação, ainda que não tenha encontrado os responsáveis, não tenha esclarecido os fatos, não foi uma investigação tendenciosa, não foi uma investigação indevida. A Corte entendeu isso. Então, no entendimento da Corte, investigação dos fatos é obrigação de meio, não obrigação de resultado. Não é necessário que eu... Pode acontecer, né? Não consigo identificar os responsáveis pelos fatos, não consigo esclarecer esses fatos integralmente. Mas eu tenho que ter tomado todos os esforços para isso. Tenho que ter tentado esgotar tudo que estava ao meu alcance para identificar esses responsáveis e elucidar os fatos. Esse, então, é o caso Gilson Nogueira. Tudo bem? A gente viu até agora caso Escher, caso Garibaldi, Ximenes Lopes, Gilson Nogueira. O único caso em que o Brasil foi absolvido, caso Gilson Nogueira. Tá? E esses dois seguintes casos aqui são casos novos, vamos dizer assim. São casos recentes. A gente tem o caso Cosme Genoveva, que é o caso Fazenda Nova Brasília. E nós temos em seguida o caso Favela Nova Brasília. E o outro caso bem recente é o caso Fazenda Brasil Verde. A gente vai abordar os dois casos agora, então. Em primeiro lugar, o caso Cosme Rosa Genoveva. Se eu pudesse resumir em uma frase esse caso: execução extrajudicial. Tá? É disso que se trata. O que acontece aqui?
você tem a Polícia Civil em uma operação em uma favela do Rio de Janeiro, e essa operação resulta na morte de 26 pessoas, além da morte, tortura e violação sexual desses indivíduos. Além disso, algumas das vítimas são adolescentes. Tá? O Estado não investiga esses fatos, né? A investigação é muito tendenciosa porque parte-se do pressuposto que as vítimas são as próprias culpadas. Elas resistiram à prisão e com isso acabaram sendo mortas. São os famosos autos de resistência. Então o caso chega à corte por conta disso. O que a corte decide? Notem, novamente, um caso anterior ao reconhecimento da jurisdição da corte. Então a corte não poderia sancionar o Estado pela morte, né, pela operação policial em si, mas sim pela sua investigação, né, pela investigação daqueles fatos. E o que a corte decidiu? Né? Como não poderia deixar de ser diferente, o Brasil invocou a incompetência ratio temporis, ela foi acolhida, mas com aquela ressalva: olha, eu não posso apreciar o fato em si, né? A morte de fato é anterior à data que você reconheceu a minha competência, mas o modo como você deixou de investigar esses fatos é uma situação de continuidade. Isso eu vou investigar. A corte, então, quanto ao mérito, a corte entendeu que o Brasil violou o direito à integridade pessoal das famílias, ao não promover uma investigação adequada, causou muita angústia, violou com isso o direito de acesso à justiça, e o Brasil a corte censurou o Brasil expressamente pelo fato de que a investigação foi muito tendenciosa. A investigação não foi feita por um órgão independente, porque vejam, as violações foram cometidas pela Polícia Civil. Quem investigou? A Polícia Civil. Então não é uma investigação correta, né? Não dá nem para falar que é imparcial, justamente. E é isso, o Brasil foi condenado então, né? Tem que reparar as vítimas por conta disso. Esse caso ele foi cobrado em 2 concursos recentes: Defensoria Pública de Santa Catarina, caso Favela Nova Brasília, em que o Estado brasileiro foi julgado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, trata violações do direito à vida e à integridade física. Segundo questionamento foi na Defensoria Pública do Espírito Santo. O caso Cosme Genoveva e outros, submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em resumo, trata-se de um caso. Alternativa D. Agentes da polícia supostamente praticaram a execução de 26 pessoas, alguns adolescentes, e foram hipoteticamente submetidos a práticas sexuais e tortura antes de serem executadas. Alternativa E seria o caso do 7º Garibaldi. Damião Ximenes Lopes. B, não há nenhum caso do Brasil que eu conheça que verse sobre esse assunto. E o C é o caso que nós veremos na sequência, caso Fazenda Brasil Verde, trabalho escravo. Tá, então o que nós vimos até agora? Escher, Garibaldi, Damião Ximenes Lopes, Gilson Nogueira, Cosme Genoveva, e veremos o Brasil Verde, Fazenda Brasil Verde agora. Tá? Então, caso Fazenda Brasil Verde. Esse é um caso que versa sobre trabalho escravo e servidão por dívidas. O que acontece é que os fatos são muito antigos. 88. O Brasil nem tinha ratificado a Convenção Americana ainda. Tá? Já te adianto que, novamente, isso aqui não vai impedir a análise da corte, mas tenho isso em mente. O que acontece aqui? Você tem um contexto de trabalho escravo numa fazenda no interior do Brasil. As autoridades brasileiras são notificadas desse fato e não fazem nada para impedir que isso continue acontecendo. Fazem visitas no local e não constatam nenhuma violação de direitos humanos. Está tudo bem, está tudo certo aqui. Aí você tem, paralelamente a isso, 2 adolescentes que, em tese, foram vítimas de trabalho escravo nessa localidade, e eles estão desaparecidos até hoje.
E o Brasil, então, como não promoveu, não impediu que eles fossem submetidos a essa prática, a ele é atribuída a responsabilidade internacional pelo desaparecimento desses indivíduos. O Brasil, então, ele é processado na corte por conta disso. O que a corte decidiu, né? Como não poderia deixar de ser diferente, rejeitou parcialmente a exceção de incompetência racione temporis, e no que nos interessa, no que se refere ao mérito, ela fez uma longa digressão. Por quê? Porque esse é o primeiro caso na corte sobre o trabalho escravo. Então ela quis dar um substrato teórico para os próximos casos. Primeiro caso na corte, tá? Na comissão há um outro caso, o caso José Pereira, que o Brasil também é denunciado. A diferença é que aqui o caso não chegou na corte porque o Brasil fez uma solução amistosa, mas também versa sobre trabalho escravo. Então, se algum dia vocês virem uma questão do tipo, o caso Fazenda Brasil Verde é o primeiro no sistema interamericano sobre trabalho escravo. Incorreto. O caso Fazenda Brasil Verde é o primeiro sobre trabalho escravo na corte interamericana. Aí tudo bem, correto. Ok? Bom, o Brasil foi condenado porque não impediu, não tomou medidas para impedir a violação dos direitos humanos. E a corte estabeleceu alguns conceitos aqui. Escravidão, né? Não é aquele conceito, é um conceito moderno, vamos dizer. A corte ela estabeleceu 2 elementos para conceituar a escravidão. Primeiro, o estado ou a condição do indivíduo, que pode decorrer de uma situação de fato ou de direito. Em segundo lugar, que alguém exerça sobre esse indivíduo, entre aspas, algum dos atributos do direito de propriedade, anulando a sua própria personalidade. O indivíduo não é livre para se locomover, não é livre para exercer suas próprias atividades. Isso é escravidão moderna, no conceito atual. Servidão. O que é a servidão? A servidão se verifica quando alguém vamos dizer assim, ela é não trancafiado, mas é obrigado a exercer trabalho em um determinado local, sob pena de imposição de alguma pena, né, alguma coação, e ele não pode deixar esse local voluntariamente. E a proteção contra o trabalho forçado, né? O que é o trabalho forçado? É bem tautológica essa definição. O trabalho forçado é aquele que alguém não faria voluntariamente. A pessoa só faz porque lhe é imposta alguma sanção. Né? Isso é o que está na sentença. É o que está na sentença. A corte definiu então esses 3 conceitos e ela salientou que todos esses trabalho escravo, servidão, proteção contra o trabalho forçado, todos eles gozam de igual proteção da norma internacional, das normas internacionais. Só uma dúvida. Por exemplo, a maioria desses casos não teve análise do mérito pela corte? Teve. Do mérito? Do mérito. Então, mas ele não teria se encontrado ao mérito porque foi antes na... Não aprecia. Por exemplo, eu morri em 92. Tá? Não. Um policial civil me matou em 92. Né? E a minha família não se conformou com isso, demandou o Estado não investigou, e aí acionou a Corte Interamericana. A Corte Interamericana poderia se pronunciar sobre a violação do meu direito à vida? Não. Mas ela pode se pronunciar sobre a investigação. Brasil, você não investigou adequadamente esses fatos. É nítido que o sujeito não resistiu à sua prisão. É totalmente tendenciosa essa investigação. Então, nesse caso, ele analisa o mérito. Sim, isso, entendeu? Qual seria, por exemplo, a diferença de desse caso que você falou, 92, e uma atual agora que acontecia? Se acontecesse um caso hoje, por exemplo, fosse aqui, a gente está descendo e um policial vai lá e aborda a gente, fala, vocês são tudo bandido, não sei o que lá, estão traficando droga e tal, e mata a gente. Aí o Brasil poderia ser condenado pela nossa morte. Violou a nossa direito à vida, né?
E depois, além disso, por exemplo, né, não investigou, mesma coisa, também seria condenado pela não investigação. Se tivesse investigado e parado aí, reparado todo mundo, pela morte. Só pela morte. Tá? Tudo bem? Basicamente, recomendações. Da corte? Não, da corte é condenação mesmo. O Estado tem que reparar os danos à vítima, tem que... Estado, esse procedimento que você tem aí não é um procedimento adequado, reforme sua legislação, são efetivamente condenações. O grande problema é que não há um processo de execução para implementar isso. Então não dá para você instaurar uma execução para condenar o Brasil, né, a reformar o Código de Processo Penal. Esse é o problema. Então, o que se torna efetivo na maioria dos casos é a reparação aos danos. Muitas vezes você tem, por exemplo, a condenação simbólica, vamos dizer assim. Olha, Brasil, você violou os direitos humanos, então inaugure uma rua aí com o nome desse indivíduo, né, para que seja prestada uma homenagem mesmo. Brasil, você violou os direitos humanos dessa vítima porque os seus funcionários não são capacitados. Então, os capacite, né? O problema é que não há como tornar isso efetivo. É a grande dificuldade. É uma, sei lá, uma sinuca, né? Tipo, aquela expressão lá me fugiu a memória. Mas tem algum caso que o Brasil cumpriu? O Brasil cumpre, mas a Maria da Penha na comissão, ele cumpriu. O caso Gomes Lund, ele cumpriu parcialmente. Ele não, quando foi instaurada a Comissão Nacional da Verdade, o Brasil cumpriu uma das determinações da Corte, que foi analise esses casos, investigue esses fatos, verifica o que de fato aconteceu. Qual foi a outra determinação do caso Gomes Lund? O Brasil revogue sua lei de anistia, ou desconsidere, e processe os agentes da ditadura. O Brasil não fez isso. O Brasil não cumpriu essa parte. No caso do Damião Ximenes Lopes, reparou a vítima, reparou os familiares da vítima. E assim vai. O Brasil, ele cumpre parcialmente. Tem coisas que ele não cumpre. Tem o caso dos meninos emasculados do Maranhão, por exemplo, que foi uma solução amistosa. O Brasil instaure uma placa em homenagem àquelas vítimas. O Estado do Maranhão fez isso. E assim vai. Do jeito que eu falo, parece que o Brasil é um grande violador. Ele é, de fato. Mas ele cumpre algumas coisas. Sempre. Mas ele cumpre algumas coisas. Tem um caso também, que foi o caso do Garibaldi, eu acho. Não lembro qual dos dois. Tem um dos casos, a corte fala, seu procedimento de investigação é péssimo. Reforma a legislação. O Brasil não reformou. Entendeu? Mas não sei, é triste, né, analisar isso, porque eu falo aqui, falo o que acontece, vocês veem, não acontece nada. A impressão que existe uma... É igual ao Brasil, né? Existe a lei, mas ninguém cumpre. É exatamente isso. Tanta energia, gasto, né? É muito mais simbólico no fim das contas, né? Mas não deixa de ser uma vergonha, né? Mas aí quando ele manda o nome manda pro relatório. Não, isso todo mundo sabe. Brasil. Ou seja, é a lista negra. É a lista negra, ó. O Brasil é um violador de direitos humanos, aqui ele não cumpre minhas determinações. Não sei, são os exemplos, mas a maioria da América Latina. Não, por exemplo, o Chile, olha só, o Chile ele tem um histórico de cumprir as decisões da corte. Tem um caso bem interessante, já citei para vocês, que é o caso da última tentação de Cristo, que a corte falou, Chile, sua constituição permite a censura prévia. Reforme sua constituição. Reformou. Tá? Então é triste, mas é o que acontece. No fim das contas depende da vontade do Estado. Porque não há nunca, pelo menos no nosso substrato teórico hoje em dia, nunca vai haver um órgão para impor uma decisão dessas ao Estado. Isso violaria a sua soberania. Na forma como a gente visualiza a soberania hoje em dia. Talvez guardadas as devidas proporções, por exemplo, um órgão da OEA chega para o
digamos, por exemplo, falando, seu fulano deixa de violar os direitos trabalhistas e impõe isso ou só o pé no chão. O que eu acho que seria efetivo, por exemplo, é que o Mercosul, ele é outra coisa, não tem nada a ver com a OEA. Mas, por exemplo, o Mercosul, ele é muito importante para o Brasil, vamos dizer assim. O Brasil consegue muito dinheiro por conta do Mercosul. Brasil, se você não cumprir essa determinação, você está suspenso do Mercosul. Né? Sanções horizontais entre os estados, sim. Não, a própria, supondo que a OEA tivesse um poder para fazer isso, né? Ela não tem. Brasil, você não pode mais fazer negócio com a Argentina hoje em dia. Você não pode importar os carros que são produzidos lá, etc. Isso seria efetivo. Certeza. Certeza que. Mas não existe, não é o que se tem hoje em dia. Né? Não se desanimem. Ainda a gente acredita que vai ficar com vergonha, mas a gente vai cumprir. O poder de... Nossa, se fosse assim os Estados Unidos, né? Nossa Senhora. Não cumpri nada, nem assim nada. E saem dos tratados ainda. Nem ratificam e saem. Não, gente, os Estados Unidos nem ratificou o Estatuto de Roma, né? Porque eles são os maiores criminosos de guerra. Então, por isso mesmo que eu falo. Vou assinar um negócio. Então a gente viu esses casos, todos esses casos que eu falei até agora já foram julgados. Tem 2 casos ainda que já foram admitidos pela comissão, estão na corte, mas ainda não foram sentenciados. Que casos são esses? O primeiro é o caso do povo indígena Chucuru versus Brasil, em que você tem violação dos direitos de propriedade das terras indígenas, porque o Brasil não concluiu, não conclui a demarcação das terras indígenas. Então, isso gera todo um conflito em saber que terra é indígena, que terra não é, e há um questionamento eterno. Então, a corte vai apreciar isso. Né? A comissão expressamente falou para o Brasil garanta o direito de propriedade do povo, conclua as ações que foram intentadas, né? Conclua o procedimento judicial que foi intentado questionando a posse desses indivíduos, repare os danos e adote medidas para evitar, adote medidas para evitar repetição em casos futuros. Né? Sei lá, adote um procedimento. Não, vocês vão ver quando a gente adentrar um pouquinho mais para frente. Nem vou falar para já não dar spoiler, vamos dizer assim. Especificamente sobre direitos indígenas. O segundo caso já admitido na comissão, que está na corte, que ainda não foi sentenciado, é o caso Vladimir Herzog, que é novamente um caso de violação dos direitos humanos no período da ditadura militar. Né? Todos conhecem o caso do Vladimir Herzog, que foi um jornalista preso arbitrariamente pela ditadura, torturado e que acabou sendo morto. E eu tenho a foto aqui para vocês verem depois. Tirem suas conclusões. Que foi maquiado sua morte, né? Os ditadores falaram que ele se suicidou. Depois vocês vejam a foto, vocês vejam se é possível que alguém se suicide daquele modo. Não estou falando nada aqui. Né? O que a comissão falou para o Brasil? Então, Brasil, os fatos que nós analisamos aqui são fatos imprescritíveis. Você tem que investigar. A sua lei de anistia não deveria se aplicar a esses casos. Você tem que investigar mesmo. Brasil, reconheça a sua responsabilidade por esses eventos, celebre atos de importância simbólica que garantam a não repetição dos eventos. Então, por exemplo, Rua Vladimir Herzog, Viaduto Vladimir Herzog, são atos que... E aí as pessoas vão saber quem foi Vladimir Herzog, né? Isso gera uma consciência, né? Por que tem uma rua em nome desse cara? Mas o Brasil não cumpriu, né? O relatório foi submetido ao Brasil em 2015, em dezembro, e as recomendações não foram acatadas, tanto que o caso já está na corte. Como eu disse aqui, o caso, não sei como que ele se suicidou aqui, nitidamente parece que foi forjado, né? Esse é o Vladimir Herzog, foi preso no DOPS. Bom, 2 medidas provisórias. Penitenciária de Urso Branco. O que aconteceu aqui? Aqui você tem
uma medida provisória expedida inicialmente em 2002, 9 anos depois, a Corte reaprecia esse caso e entende que os fatos foram sanados, que houve uma melhora na situação, então revoga sua medida provisória. Detalhe, essa medida provisória, assim como a que a gente vai ver no caso seguinte, foi expedida após provocação da Comissão Interamericana. Tá? Guardem isso. Esse é um detalhe importante. O que aconteceu aqui? Basicamente, você tinha, nessa penitenciária de Urso Branco, os detentos, as pessoas encarceradas, elas eram isoladas, de acordo com os crimes que cometeram. Alguns indivíduos que cometeram crimes que os outros consideravam imorais, reprováveis, ficavam isolados. Um belo dia, a administração penitenciária falou: não precisa isolar esses caras, põe todo mundo junto. Causou revolta, uma série de mortes, mutilações. Tem os vídeos. Não é na penitenciária de Urso Branco que tem o vídeo, é um outro caso, mas é bem impactante mesmo. O que a Corte estabeleceu então na sua determinação inicial, né? Porque foi revogado. Na opinião da Corte, depois o caso foi sanado. Brasil, adote medidas para proteger a vida e a integridade física desses indivíduos presos, inclusive recolha as armas que eles têm. Estado, investigue os fatos, identifique os seus responsáveis e, por fim, me informe periodicamente o que você está fazendo para cumprir as minhas determinações. 15 dias e depois a cada 2 meses. No Brasil, bom, na opinião da Corte, o caso foi resolvido, tanto que ela arquivou a medida provisória. Isso aqui foi cobrado no 7º concurso, aqui da Defensoria Pública de São Paulo. Sobre a proteção dos direitos humanos no Brasil, pelo sistema interamericano, considere as assertivas abaixo. 3. Nos casos sob sua análise, a Corte Interamericana pode tomar medidas provisórias para evitar danos irreparáveis agindo de ofício. Sim, a gente viu que medida provisória pode ser adotada de ofício, como fizera no caso Presídio Urso Branco e no caso dos adolescentes privados de liberdade do complexo FEBEM do Tatuapé. Ambos os casos foram adotadas medidas provisórias, mas não foi um caso em que a Corte atuou de ofício. Ela atuou por provocação da comissão. E aí, por isso que a assertiva está incorreta. Bom, caso dos adolescentes internados no complexo da FEBEM de Tatuapé. Aqui nós temos novamente uma decisão expedida inicialmente em 2005, em que a Corte determinou uma série de medidas, e 3 anos depois, em 2008, a Corte, reapreciando os fatos, entendeu que o caso tinha sido solucionado, então revogou a medida provisória. O mesmo contexto aqui, você tem morte de alguns adolescentes que estavam internados na FEBEM, as instalações eram precárias e não ofereciam mecanismos para a sua reinserção social, e tudo isso com conhecimento do Estado, sem que adotasse qualquer providência para melhorar a situação no complexo da FEBEM. A Corte, então, reprimiu o Estado por isso, falou: melhore a situação nesse complexo, preserve a vida dos seus adolescentes, preserve a sua integridade física. E, na opinião da Corte, isso foi feito. O Brasil fez isso, tanto que o caso foi arquivado. Não é a realidade dos nossos estabelecimentos socioeducacionais, né? Bom, casos da Comissão Interamericana. Gente, não se iludam, não são todos os casos, tá? Ali na Corte eu trouxe todos, aqui não trouxe, porque tem mais casos, são muito mais. Eu fiz um corte, eu procurei abordar aquilo que tem sido cobrado. O caso dos meninos emasculados do Maranhão, que eu já citei, é um caso em que a comissão, que foi alcançada na comissão uma solução amistosa. Qual que é o pano de fundo desse caso? Você tem uma série de vítimas no estado do Maranhão, todos adolescentes,
que foram vítimas de homicídio e também de violação à sua integridade física. Eles sofreram mutilações nos órgãos genitais. O Estado, então, foi acionado na comissão e, uma vez acionado, ele alcançou uma solução amigável. O que é interessante a gente saber aqui é que não foram todas as vítimas que demandaram o Estado, mas o Estado concordou, o Brasil concordou em reparar os danos de todas as vítimas, mesmo aquelas que não acionaram na comissão. Bom, vejam só. Reconheça a sua responsabilidade pelos fatos. Como é que isso se dá? É muito comum que a corte, a comissão, determinem ao Estado que publique a sentença em meios de comunicação. Comprometa-se a apurar os fatos, promova uma reparação às vítimas, formas de reparação simbólica, instalação de placa em homenagem às vítimas, e adote medidas de não repetição. Capacite os seus agentes para investigar esses fatos, para que eles não façam isso de novo. Como a gente viu quando eu trouxe aquela questão da Defensoria Pública de Santa Catarina, foi isso aí que esse caso caiu especificamente. Não vou retornar aqui, mas foi o caso que a gente viu, foi a questão que a gente viu no início da aula. O caso Luiz Amelinho, caso bem recente também. O que aconteceu aqui? Você tem uma pessoa que solicitou ao Estado uma realização de cirurgia de afirmação sexual. O Estado não concordou em fazer essa cirurgia na rede pública e também não concordou em custeá-la na rede privada. A vítima, então, ingressou em juízo para que essa cirurgia fosse realizada e mesmo assim ela não conseguiu. Só lhe restou uma alternativa, que foi acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que é bem interessante destacar aqui é que nós temos também uma hipótese de não esgotamento dos recursos internos, porque a vítima ela acionou a corte antes de recorrer da decisão do TJ de São Paulo, E o Estado invocou isso, mas a corte falou, não, nesse caso não se aplica o esgotamento dos recursos internos, porque você tem uma decisão muito demorada, demora excessiva da decisão. Então o Brasil será recomendado, ainda não foi apreciada a admissibilidade, já foi a admissibilidade, mas o caso ainda está em trâmite. Mas certamente o Brasil será condenado. Defensoria Pública de Santa Catarina foi um concurso que cobrou esse caso Luiz Amelinho. Recentemente foi admitido perante a comissão o caso Luiz Amelinho, que tratou de maneira principal do direito à realização de cirurgia de afirmação sexual. Caso das comunidades indígenas da Bacia do Rio Xingu. Esse é um caso de medida cautelar, ok? Como nós sabemos, já faz, acho que desde o período da ditadura, essa usina está em construção, até hoje não foi concluída, e tem toda uma disputa, porque quando você terminar essa usina, você vai ter que deslocar, já estão sendo deslocadas, uma série de comunidades indígenas daquela região. Mais do que isso, algumas dessas comunidades estão tendo um contato, até então nunca tiveram contato com um homem, ou então tiveram um contato muito efêmero. Isso certamente é um problema, porque elas estão sujeitas a todos os tipos de doenças que nós iremos trazer para elas, e elas nunca tiveram contato com isso. E o caso versa justamente sobre isso. Inicialmente, a corte... Porque o que acontece? As normas internacionais, elas estabelecem o seguinte: para você deslocar uma comunidade indígena do local que ela vive, você deve obter o consentimento dessa comunidade indígena. Esse consentimento tem que ser um consentimento, não é pura e simplesmente uma vontade que ratifique aquilo que o Estado já determinou. É um consentimento livre, subsidiado, informações concretas, que elas entendam. O que a Corte determinou então? Desculpem, a comissão. A comissão determinou o seguinte: Brasil, paralise as suas obras. Você não pode concluir a usina de Belo Monte enquanto você não
estabelecesse procedimento de consulta prévia às comunidades indígenas. Inicialmente a Corte determinou isso. O Brasil esperneou, falou que isso era um absurdo, não vou cumprir. A Corte voltou atrás, expediu uma nova medida cautelar bem menos abrangente. O que ela falou? Olha, eu não posso me pronunciar sobre essa questão da consulta prévia. Agora, isso é matéria de mérito. Não posso decidir isso em sede cautelar. Pode realizar a obra, Brasil, desde que você adote algumas providências. Providências são essas: medidas para proteger a vida e a saúde dessas comunidades, e que você regularize, na medida do possível, né? Célere, né? Que nada é célere aqui, regularize os procedimentos de demarcação das terras indígenas. Mas pode construir Belo Monte, que não tem problema nenhum. Hã? Nem me fale. Esse caso, ele é um caso de medida cautelar, como eu disse, ele tem alguns pontos interessantes. O chamado efeito greening, ou esverdeamento, o que é isso? Quando a Comissão Interamericana determinou que o Brasil paralisasse as obras para proteger a vida e a integridade física dos indígenas, de modo reflexo, ele tutelou o meio ambiente, concordam? Então essa é a ideia do esverdeamento, é você utilizar, ou do greening, você utilizar normas pensadas para a tutela dos direitos de primeira geração, direito à vida, integridade física, saúde, para a tutela do direito ao meio ambiente. Por via reflexa, mas também tutela. Outro ponto interessante aqui é saber que esse caso de Belo Monte ele já foi citado em uma decisão nacional. Um processo do TRF questiona justamente a construção de uma usina hidrelétrica e o deslocamento que isso provocará para alguns grupos indígenas. E nessa decisão, o TRF determinou que fosse feita consulta prévia, livre e informada desse grupo indígena para que ele consinta ou não com seu deslocamento. Então, caso de diálogo de jurisdições. Ok? Bom, direitos indígenas e a Constituição de 88. Para a gente fechar, a Constituição ela expressa, né, assegura os direitos dos povos indígenas às terras que eles tradicionalmente ocupam. Não há o direito de propriedade dos povos indígenas. Eles têm o direito às terras, mas não o direito de propriedade em si. Tanto é assim que a Constituição define no artigo 20, inciso 11, que essas terras são bens da União. Bom, como é que eu vou saber se uma terra é indígena ou não? 2 requisitos para isso. A gente deduz esses requisitos do artigo 231. Primeiro, um marco temporal. Artigo 231, parágrafo 1º. Primeiro, um marco temporal. Desde quando que essa ocupação é realizada? Ela tem que estar sendo realizada desde antes da data de promulgação da Constituição. Então, se essa ocupação, essa terra indígena já existia na data de promulgação da Constituição, ela é considerada uma ocupação tradicional. Conforme o STF decidiu, ressalvados os casos de renitente esbulho, ou seja, o caso em que há uma disputa daquela terra e esses indígenas são esbulhados. Se eles foram expulsos da terra, mas eles já ocupavam essa terra na data da promulgação da Constituição, não há como não reconhecer o direito desses povos. Segundo elemento é a tradicionalidade da ocupação. Isso é definido a partir de uma relação do povo com a terra. Essa relação é importante para a sua cultura, para a sua subsistência, digamos entre aspas, econômica. Ela retira os bens daquela terra para a sua própria vida. Olha, é isso que eu não quis dar spoiler. Demarcação das terras indígenas. Vou bater nessa tecla de novo. Ninguém leu a ADCT. Mas olha que dispositivo interessante. O artigo 67, ele estabelece que a União deveria ter demarcado as terras indígenas no prazo de 5 anos da data de promulgação da Constituição. Estamos bem atrasados.
Como é que é feita a demarcação hoje em dia? Hoje em dia você tem um procedimento pela FUNAI, e depois que esse procedimento é realizado, há um decreto do Poder Executivo homologando essa terra. Esse ato de homologação, ele é declaratório. Por quê? Porque a Constituição reconhece direitos originários da população indígena. Portanto, homologa uma situação pré-existente, não é um ato constitutivo, ok? Remoção dos povos indígenas. A Constituição permite a remoção em duas hipóteses. Primeiro, em hipótese de catástrofe ou epidemia que põe em risco a população. Nesse caso, como você tem uma ideia de urgência, você remove a população indígena e depois você questiona o Congresso Nacional. Congresso Nacional, você homologa a minha ação? Ok, homologo. A segunda hipótese se dá no interesse da soberania nacional. Eu tenho que remover essa população para tutelar minha soberania nacional, para o desenvolvimento econômico, por exemplo. Nesse caso, o Congresso tem que deliberar antes da remoção. Em qualquer hipótese que ocorra a remoção, a população indígena tem o direito de retornar à terra que ela ocupava tradicionalmente, tão logo cessado a situação de risco. Na mesma linha da Constituição, nós temos duas normas internacionais. A Declaração dos Povos Indígenas, sobre o direito dos povos indígenas, e a Convenção da OIT, número 169. Ambas as normas definem que a remoção é excepcional e, como eu disse, exige o consentimento do povo afetado. Por fim, para encerrarmos, não confundam isso. Também no ADCT. As comunidades quilombolas, elas também têm direito às terras que ocupam, mas a Constituição faz uma definição distinta aqui. Ela assegura expressamente o direito de propriedade. Para os indígenas não é assegurado o direito de propriedade. E como é que se define uma comunidade como quilombola? De acordo com o decreto 487 de 2003, se define pelo critério de autoatribuição. Gente, corri um pouco aqui. O último caso, que também é um caso de medida cautelar, que faltou falar, é o caso em que houve atuação da Defensoria Pública. Foi a Defensoria Pública que solicitou a edição dessa medida provisória. E é o caso de adolescentes internados aqui na Fundação Casa de São Paulo. Ok? Desculpem ter corrido um pouco. Guardem isso. A coisa é menos complicada do que parece. Obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição. Fiz amigos aqui. Espero encontrá-los sempre. E é isso. Obrigado, gente.